Então, esse negócio dos 271 mil é por conta de um relatório da Cruz Vermelha que saiu em 1948, se não me engano. Por que que esse relatório ele não pode ser considerado uma prova de que o Holocausto é uma mentira? Porque esse relatório, como eu falei, ele saiu em 1948. O consenso dos 6 milhões, que eu também não acho que seja esse número, eu acho que foi um pouco menos, mas eu acho que chegou sim na casa dos milhões, tá? Mas o que que acontece? Esse relatório de 1948 aí da Cruz Vermelha, ele saiu 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, quando o fato ainda estava sendo coletado provas, inclusive para serem usados no julgamento de Nuremberg, onde você tinha uma Europa destruída, onde não se tinham encontrado todos os registros ainda do que os nazistas fizeram nos campos de concentração. Então, assim, era muito recente, ainda estava se recolhendo provas. Esse número ele foi atualizado, houveram outros relatórios, houveram outros censos, inclusive de verificação das populações judaicas dos países ocupados pelos alemães, antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Foram analisados outros registros, então esse relatório da Cruz Vermelha ele é ultrapassado, ele não pode ser usado como prova de que o Holocausto é uma mentira. Isso é absurdo. O Holocausto ele é um dos fatos mais estudados e mais bem documentados da história. Assim, e é direto, assim, foi feito muito estudo. Esse é um evento que ele é estudado ad nauseam. Muitos desses argumentos negacionistas já foram derrubados, inclusive aquele relatório Leuter, um relatório assim, metodologia moda caralho, assim, sabe? É uma besteira. Quem fala isso não é porque quer negar o Holocausto. Quem fala isso é porque queria que Hitler tivesse terminado o trabalho. Não tem outra explicação. O Holocausto é um evento provado e os argumentos negacionistas já foram provados. Aliás, os argumentos negacionistas já foram refutados. Que nem tem uma idiotice que esses imbecis falam, que é o seguinte: uma padaria com sei lá quantos pães que estava em guerra matou. Primeiro, que um campo de extermínio não funciona igual uma padaria. Segundo, que nenhum historiador sério sobre o Holocausto fala que 6 milhões de pessoas morreram em um único campo de concentração. Existiam vários campos de concentração espalhados pela Europa, tinha Auschwitz. Auschwitz, inclusive, era um complexo de 3 campos de concentração, onde a maior parte das vítimas morreram no Auschwitz II, que era Birkenau. Segundo, tinha Majdanek, Treblinka, Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Mauthausen, qual mais tinha? Também Ravensbrück, Chelmo, tinha Sobibor, vários campos de concentração espalhados pela Europa inteira. Europa ocupada pelos nazistas. E segundo, esse pessoal ignora, por exemplo, a existência dos Einsatzgruppen, ignora a existência de pogroms realizados por milícias apoiadas pelos nazistas. Então, nenhum historiador sério sobre o Holocausto vai falar que 6 milhões de pessoas morreram na câmara de gás de Auschwitz. Isso é um espantalho que esses idiotas falam para dizer que era matematicamente impossível ter se matado 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. É um espantalho que esses caras usam. Então, para contextualizar o que é isso aqui. Recentemente, eu tenho visto muita gente digitar assim comentário de qualquer coisa que envolve judeu, coisa que envolve conflito Israel-Palestina, essas coisas, colocando esse número assim, 271k no máximo, 271k no máximo, que é um número que o pessoal que nega o Holocausto usa para falar que não morreu tanta gente assim, não sei o quê, e eu descobri de onde veio esse número. Isso aqui é um relatório da Cruz Vermelha, emitido acho que em 1948, se não me engano, de certificados de morte nos campos de concentração de Dachau, Bergen-Belsen e Buchenwald. 3 campos de concentração na Alemanha. Acontece o seguinte, por que esse argumento dos 271 mil ele é falso? Primeiro, que esse relatório trata de números de certificados de morte desses campos, né?
A gente tem que sempre lembrar que os alemães, eles se livraram de muitas provas e muitos corpos de pessoas, né, não tiveram como ser identificados porque eles foram... porque os alemães se livraram dos corpos, né? E segundo, isso se trata de 3 campos de concentração que não eram campos de extermínio. Esses campos não eram de extermínio, eles eram campos de concentração. Os campos de extermínio ficavam no leste, na Polônia, mais especificamente. O número não, esse relatório, ele não fala, ele não está considerando o Birkenau, por exemplo, que era o mais conhecido como Auschwitz II. Aí nesse mesmo argumento desses 271 mil, que eles falam assim, 271 mil morreram, a maioria de tifo. Beleza, a maioria de tifo. Quando você é um governo, quando você é um regime e você coloca uma população internada em campos de trabalho, campos de concentração ou prisões, você é responsável, você se torna automaticamente responsável, o Estado se torna automaticamente responsável por cada gota de água, por cada grão de comida, por cada remédio que vai para essas pessoas. Se essas pessoas morreram de tifo, foi por conta da má condição dos campos. Então isso não inocenta os nazistas por responsabilidade nas mortes dessas supostas 271 mil pessoas. Então, de qualquer modo, não tem como inocentar um regime como esse. É o mesmo argumento que os comunistas usam para falar assim, não, o Holodomor aconteceu por causa de fatores climáticos e porque houve incompetência ali no processo de coletivização do campo na União Soviética, que piriri pororó. Cara, por incompetência ou por ação proposital, o resultado foi que a política de coletivização dos campos do campo na União Soviética levou à morte de 7 milhões de pessoas em todo o território soviético, tá? Não só na Ucrânia, no Cazaquistão, na Bielorrússia, no próprio território russo. Cara, por incompetência ou por ação proposital, por conta de ações do governo, milhões de pessoas morreram. Isso é indiscutível. É porque esse pessoal não senta a bunda numa cadeira para estudar como foi o processo do Holocausto, né? Primeiro, que esse pessoal ignora que antes da guerra começar, quando o regime nazista ainda estava nos seus primeiros anos, já tinha perseguição contra judeus na Alemanha e já tinha judeu sendo preso e morto em campo de concentração, em Dachau, mais especificamente, certo? Aí vamos já para o início da guerra. Esse pessoal ignora que antes disso teve a política dos guetos e a condição de vida nos guetos não era boa, isso levou à morte de pessoas. O pessoal esquece de contar que houve a política dos Einsatzgruppen, que eram os esquadrões de extermínio da SS. O pessoal ignora que depois teve aquele negócio lá que foi usado, inclusive até por pouco tempo. Foi aqueles caminhões com escapamento virado para dentro para matar por asfixia de dióxido de carbono. Aí depois vieram os campos de concentração e as câmaras de gás. Isso foi o estágio final, né? E sem contar, cara, pogroms que aconteceram lá, né? Ou massacres arbitrários. Então, assim, não tem o que discutir. Um número consideravelmente grande, não importa se foi 6 milhões, 300 mil, sei lá, mas um número considerável de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial vítimas de perseguição antissemita. Isso não tem o que discutir. Isso por si só configura um genocídio, certo? Mesmo que provem que, chega um documento aí que prove, não, na verdade morreram 2 milhões e 500 mil judeus durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Vamos supor que isso aconteça. O genocídio armênio matou 1 milhão e poucas mil pessoas. Ele se torna menos cruento por conta disso, sabe? Genocídio armênio, esse que inclusive Israel não reconhece até hoje, né? Mas isso é uma outra conversa. Mas assim, cara, esses argumentos, esse é o mesmo argumento que o comunista usa para legitimar o regime de Stalin, para falar que, não, que os gulags não eram essa atrocidade toda, que
o Stalin não sabia do Holodomor. Então, assim, cara, é gente psicopata querendo justificar políticas psicopatas e reabilitar políticas psicopatas. Não tem conversa. Por isso que eu nem debato com esse tipo de pessoa, porque no fundo essa pessoa é um psicopata que quer legitimar ideologias psicopatas, certo? Essa pessoa, uma vez que uma pessoa dessa chega no poder e ela termina de fazer o trabalho dela com judeus, ela vai escolher outro grupo. Porque essa gente é psicopata. Nazista, comunista, é psicopata. Cara, eu de verdade eu não sei. 6 milhões é uma estimativa, né? Pode ter sido menos, pode ter sido mais, até porque a gente não sabe. Teve documentação que foi destruída. Não tem como a gente exumar todos os corpos para fazer um exame, entendeu? Houveram campos de concentração que inclusive foram destruídos quando os aliados e o Exército Vermelho estavam chegando. Teve provas que foram destruídas, então eu não sei. É razoável dizer que um número considerável morreu, certo? Eu acho sim que passou da casa de, sei lá, 1 milhão, 2 milhões. Não sei se chegou a 6 milhões, 5 milhões, mas acredito que um número aproximado disso. Vamos dizer assim, a gente pode dizer não 6 milhões, mas sei lá, milhões de judeus foram mortos. Eu acho que é razoável dizer que passou, que chegou ali na casa dos milhões. Agora, se foi 6, 2, 5 milhões, 3 milhões, eu não sei. O que é razoável dizer que chegou à casa dos milhões, sim. Cara, é só fazer um cálculo populacional de quantos judeus, por exemplo, tinham na Polônia. A Polônia era o país da Europa com a maior população judaica. Em 1939, tinham 3 milhões de judeus vivendo na Polônia. 80% dessa população sumiu. Hoje a Polônia tem menos que 25 mil judeus vivendo lá. Aí alguém pode argumentar, não, mas eles foram para Israel ou eles foram para a América. O Estado de Israel, quando ele nasceu, ele tinha 500 mil judeus. Quando foi feito o plano de partilha da ONU, tinha 500 mil pessoas. A população de Israel ela foi inflada depois dos anos 50 com a imigração de judeus de países árabes. Então, falar que essas pessoas sumiram porque elas migraram para Israel também é outra besteira. Para a América, um fato que pouca gente conhece, mas a migração de judeus para os Estados Unidos e para o Reino Unido, na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, estava bem restringida. Estava bem restringida mesmo. Inclusive, tinha até vamos dizer assim, uma espécie de lobby sionista que pressionava esses governos para não receber essas pessoas porque eles queriam incentivar a migração para o Oriente Médio, para formar ali o Estado de Israel. Esse fato também é documentado. Então, assim, para onde essas pessoas foram? Elas foram abduzidas? Houve uma queda. Isso é um trabalho que foi feito por vários governos de países que foram ocupados pelos alemães. Cálculo de quanto que era a população judaica, sei lá, da Hungria antes da guerra e depois da guerra, da Polônia antes e depois da... E todos eles chegaram que houve uma redução, houve uma queda populacional assim significativa. A Europa Oriental era lotada de judeus, era lotada, assim, era apinhada de judeus em Cracóvia, em Budapeste, e na Bielorrússia, em Vilna. E essa população judaica diminuiu assim de uma maneira catastrófica. Para onde essas pessoas foram? Elas não foram para os Estados Unidos, elas não foram para Israel. Elas morreram, elas foram exterminadas. É isso que aconteceu, simplesmente. Então, esses fatores climáticos, eles até aconteceram. Aquela região ali da Ucrânia, ela tem um clima um pouco instável mesmo. Tem, por exemplo, a época ali da Rasputitsia, né, que é a época das chuvas, em que o solo realmente fica ruim para plantio. Houveram esses fatores climáticos. Só que o que esses caras ignoram é que os fatores climáticos, somados a uma política desastrosa de coletivização de terra, levaram a uma crise de fome generalizada. Eu vou pegar um caso clássico aqui de negação de genocídio, só para vocês entenderem. O genocídio armênio. O genocídio armênio, sabe como ele aconteceu? Ele aconteceu através de expulsões em massa e marchas da morte da população armênia, né? O Império Turco-Otomano desalojou assim, cerca de 1 milhão e poucos mil armenos, assim,
E essas pessoas ficaram ao Deus dará, vagando pelo deserto sírio, onde elas foram vítimas de milícias curdas, de militares turcos, de bandidos, de ladrões, de saqueadores. A Turquia, né, essa entidade maligna chamada Turquia, ela argumenta que ela não cometeu genocídio porque essas pessoas morreram vítimas de outros fatores. Só que essas pessoas só foram vítimas desses fatores por conta de uma ação direta do governo turco otomano, que desalojou essas pessoas e criou todas as condições para que elas morressem, entendeu? Isto é um genocídio. Mas a Turquia nega até hoje, não, a gente não fez nada. Elas morreram porque elas estavam no deserto. Ah, não, ninguém foi lá e chegou matando armenos, o que é mentira, porque os homens armenos foram levados para campos de trabalho forçado, para servir no esforço de guerra otomano, e uma boa parte foi executada sumariamente. Então, assim, não tem o que argumentar em relação ao genocídio armênio. Inclusive, os armenos usavam os mesmíssimos argumentos que Hitler usou para políticas de perseguição antissemita, falando coisas como, por exemplo, os armenos controlam os bancos, os armenos eles estão ligados à alta finança, eles são cosmopolitas, eles trabalham espionando a Turquia em favor do Império Russo. Ele usou, o governo do Sultão Mehmet usou os mesmos argumentos para acabar com os armenos. Sultão Mehmet não, foi a época dos jovens turcos. O Sultão Mehmet já não tinha quase poder nenhum nessa época. Inclusive, o Hitler teria usado um discurso dele, antes de invadir a Polônia, uma frase mais ou menos assim, ó, vão pra Polônia, taquem o terror mesmo, porque afinal quem se lembra dos armenos? Lembrando que muitos oficiais que foram conselheiros militares do Império Otomano depois viriam a participar do genocídio nazista, tá? Então, assim, nota-se um padrão aí, né? Porque o Império Otomano usou os mesmos argumentos que o Hitler usou para perseguir os judeus durante o regime nazista. Assim, então, o genocídio armênio, que inclusive, volta a repetir, Israel não reconhece até hoje, ele inclusive serve como prova para corroborar com a veracidade do Holocausto. Porque os argumentos foram os mesmos. Os argumentos para se cometer o genocídio foram os mesmos. E há indício de que os alemães também tentaram corroborar para acobertar esse genocídio. Porque, afinal de contas, o Império Otomano era aliado do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, né? Eu acho que o problema do Holocausto é que esse evento em específico, ele acabou se tornando uma espécie de mito fundador do consenso pós-Segunda Guerra Mundial. E se tornou um mito fundador do próprio Estado de Israel. Quando eu digo mito, não que o fato em si é mentira, mas a narrativa histórica que foi criada em cima dele para, por exemplo, legitimar políticas, entendeu? O problema do Holocausto é que esse genocídio, em particular, ele é muito instrumentalizado para legitimar políticas, por exemplo, do Estado de Israel, né? Sem o Holocausto não teria acontecido o Estado de Israel. Isso a gente não tem o que discutir. Eu questiono os números. Até porque, como houve um apagamento de provas, como esse genocídio ele meio que aconteceu de maneira discreta, vamos dizer assim, né? Apesar de que as pessoas sabiam que isso estava acontecendo, mas não sabiam a extensão disso, a extensão de até onde estava isso, eu acho que bateu o martelo e falou assim, 6 milhões de pessoas morreram e quem questionar é nazista. Eu acho isso uma besteira. Eu também não acho que morreram 6 milhões de pessoas, né? Eu acho que pode muito bem ter sido menos. E eu acredito até que tenha sido um pouco menos. Acredito que tenha sido, sei lá, coisa assim de... Vou jogar para metade, assim, 3 milhões de pessoas, que ainda é um número grande. Eu acho que o problema do Holocausto é esse. É o fato de que
ele é o mito fundador do Zeitgeist da nossa época, o Holocausto, né? E uma coisa que a gente também precisa lembrar sobre o Holocausto é que não foram só judeus, né? Por exemplo, pouco se fala da questão dos ciganos. Pouco se fala da questão dos povos eslavos, né? Pô, o Hitler, ele tinha literalmente um plano de criar um império ali em toda a região da Europa Oriental, exterminar toda aquela população eslava, ou expulsar, e os que sobrassem iam ser mão de obra escrava de colonos alemães. Inclusive, o genocídio que os nazistas cometeram contra a população eslava foi até mais intenso, intenso em números do que o próprio Holocausto. Até por uma questão de lógica, a população eslava da Europa Oriental é muito maior do que a população judaica. A população judaica era uma minoria, inclusive, né? Mas eu acho sim que os números foram inflados. Eu acho sim que existe todo um sentimentalismo e uma exploração política em volta desse fato, e até uma espécie de chantagem emocional em cima disso, em cima do Holocausto. Mas eu também entendo que essa tentativa de negar o fato é, de certa forma, uma tentativa de legitimar a ideologia nazista, né? Vamos colocar assim, supondo que o Holocausto tenha matado, sei lá, 3 milhões de judeus. Você tenha menos que 6 milhões. Ainda é um número alto, mas menos que 6 milhões. Vamos supor que sim, ó, é provado que os números foram menores. A única coisa que a gente pode concluir disso é que só não matou mais porque não teve tempo, porque não conseguiu. Porque se tivesse tido tempo, teria matado todos, entendeu? A questão, eu acho que você falou muito bem, a questão não é os números, eu acho que a questão é todo o sentimentalismo que tem em volta. Eu concordo em gênero, número e grau nesse ponto. O Holocausto, ele é um evento que é, assim, extremamente instrumentalizado. Virou uma coisa sagrada, assim, né? Uma coisa, por exemplo, que eu não acho que negar o Holocausto tinha que ser crime. Eu não acho que você, sei lá, por exemplo, o cara lá, o Siegfried Castan, lá no Rio Grande do Sul, eu acho que que o Holocausto não deveria ser considerado crime. O que eu acho que tinha que acontecer era debate mesmo sobre esse fato, sabe? Tipo, pega um cara que é um negacionista, que fala que é mentira, e pega um cara que entende do assunto, pega um pesquisador sobre o tema e bota os dois para debater. Porque inclusive, muitos desses argumentos que esses caras usam, esses caras que negam, inclusive são argumentos refutáveis, que são refutáveis, assim. Tipo, eu acho que proteger por meio de leis e por meio do Estado esse evento, ele é prejudicial. Mas eu vou falar a minha opinião sobre esse fato. Sabe por que eu acho que é tão polêmico falar sobre esse evento do Holocausto? Eu não acho que é porque ele não aconteceu. Desde que começou toda essa questão envolvendo Israel, faixa de Gaza, tem voltado muito à tona a se falar da questão da colaboração que o próprio movimento sionista deu para a perseguição nazista, né? O movimento sionista, ele foi cúmplice, foi copartícipe desse evento, né? Esse fato tem vindo à tona. Esse fato vem sendo falado, inclusive por historiadores judeus, né? E isso tá mexendo na ferida desse pessoal aí do AIPAC, do lobby sionista. Esse pessoal tá com medo. Eu acho que o medo desses caras não é nem descobrir que o evento era uma mentira, que o evento é uma mentira. É descobrir que os caras colaboraram. E eu acho, cara, que isso é muito mais... Eu acho que se isso vier à tona,
Se isso for provado, é ainda mais feio do que se o negócio fosse mentira. Antes o negócio fosse mentira do que você ter um movimento que diz representar os judeus está colaborando para um genocídio. Eu acho que isso ia ser mais feio. Eu acho que é isso que esses caras têm medo. Se isso vier à tona, toda a narrativa de vitimização, toda a narrativa de que não pode questionar, vai cair por terra. Eu acho que... Olha, e eu sou dessa teoria, viu? Eu acho que a questão não é nem que os caras acham que eu tenho medo que, sei lá, descubram que é tudo uma mentira. Eu acho que eles têm medo que descubram que eles ajudaram, entendeu? Que eles colaboraram, né? Porque tem muitos indícios disso.